Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do SNLG11. Meu nome é Jacinto Santos, sou analista de investimentos imobiliários da Suno Asset. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Nesse dia 29 de março de 2023, às 18 horas, 3 minutinhos, tá, pessoal? É isso aí, mais uma live do SNLG. Uma live aí de esclarecimentos, tá? Que a gente aqui está fazendo a respeito do fundo. A gente vai fornecer para vocês mais informações a respeito do fundo que vocês tanto nos pediram aí. Vamos falar um pouco de perspectivas, o que está acontecendo com o fundo, alguns eventos que nós fizemos, enfim, e tirar todas as suas dúvidas. Está aqui comigo também, tá? O Vitor aí, o Vitor Duarte, nosso querido CIO. Vitor, muito boa tarde, tudo bem com você? Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Valeu. Boa tarde para quem ainda não tomou um café da tarde, boa noite para quem já está olhando só o relógio, 18 horas. Bom dia para quem está vendo esse vídeo gravado aqui em algum outro momento, para tentar entender um pouco do fundo, que é a nossa estratégia de tijolo aqui da Suno Asset. Acho que vale a pena aqui a gente fazer uma retrospectiva, né, bem rápida, para não perder tanto tempo, uma retrospectiva, e a gente vai para as perguntas, para poder esclarecer aqui as dúvidas de vocês, investidores e eventuais potenciais investidores que queiram, que estão analisando aí para aportar, alocar um pouco do capital nesse fundo. Jacinto, se você puder, o Lucas aqui nos bastidores puder colocar a apresentação, a gente vai fazer uma retrospectiva rápida aqui, e aí, Jacinto, fica à vontade aqui para ir me complementando, para ir até eventualmente me corrigindo, caso tenha alguma informação que não seja 100%, tá? Vamos seguir. O que aconteceu, pessoal? Esse fundo ele era o MGLG, ele nasceu em 2021, né? 20 ou 21, Jacinto? 21, né? Você está no mudo. Opa, não apertei o Ctrl D. Foi 21, tá? 2021. Exato. Ele nasceu em 21, né? A recuperação da pandemia, as coisas voltando, galpões extremamente demandados ali, galpões de maneira geral, esses têm a cara mais logística, mas, esses aqui têm cara mais industrial, mas galpões de maneira geral, até pelo mercado de logística, estava sendo puxado, os fundos vinham recuperando da pandemia, taxa de juros extremamente baixa. Esse fundo foi constituído, e ele foi constituído sobre uma tese de que vou comprar imóveis parcialmente pagos em equity, né? Capto dinheiro emitindo cotas, parte em dívida, os imóveis se valorizando mais do que as dívidas, gera valor para o cotista, tal, e vai dar tudo certo. Acontece que o mercado fechou, ainda era um outro gestor e um outro administrador, o mercado fechou, né, para novas captações, com várias coisas, proposta de tributação de fundos imobiliários, expectativa de furo do teto dos gastos, a inflação saiu do controle, taxa de juros teve que subir acima do que todo mundo esperava, enfim, história longa aqui. E aí a antiga gestora não conseguiu executar o plano que eles tinham traçado, e a gente trouxe aqui uma lista de alguns fatos que aconteceram desde então, antes de maio de 22, que foi quando a gente assumiu, quando foi feita a assembleia e foi trocada a gestão do fundo, que foi o seguinte: eles compraram um imóvel onde está a Cerati, onde está a Magna, também Supermarket, depois compraram o imóvel onde fica a Volkswagen MAN, né? Como estruturaram uma dívida, colocaram o ativo da Volkswagen, o ativo da Itambé e da Supermarket em garantia, né? Mas não conseguiram dinheiro suficiente para pagar parte do equity, né? Então houve um levantamento insuficiente de recursos, né? E eles decidiram, entre outras coisas, além de estruturar uma nova dívida para quitar Cerati e Magna, eles decidiram desfazer o negócio de Supermarket. Então, vão devolver Supermarket, só que ele já estava em garantia de uma dívida que foi levantada um pouco antes. Essa, 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 essa,
decisão, né, quer dizer, tirar a garantia de um ativo, de um CRI, né? E aí, já que ia devolver, não precisava pagar, eles tiveram um desconto no pagamento de outros 2 imóveis, Cerati e Magna. Isso deu um nó. Tá? Isso deu um nó, porque uma SPE teve desconto no pagamento de imóveis, mas o imóvel era da outra. Né? No consolidado Perfeito. É tudo do fundo, acho que no consolidado está valendo, mas respeitando aqui as entidades, né, o fundo, uma SPE, outra SPE, foi um nó ali. E, bom, esse é um fato. Aí, para a aquisição de Cerati e Magna, que foi feito também um CRI, o lastro que o CRI pagou, o lastro para esse CRI, ele só era de 40 e poucos milhões, que era o saldo que ainda tinha que ser pago de Cerati e Magna, né? Porque teve desconto de 22 milhões do valor que deveria ser pago por Supermarket. Isso Perfeito. Fez com que aqui nasce um problema, tá? Spoiler, é por esse motivo aqui que não pagamos, não distribuímos resultado no mês passado. Tá? Atenção aqui, então. Para fazer um CRI com valor necessário de 54 milhões, foi necessário colocar como lastro do CRI os aluguéis de Cerati e de Magna que seriam recebidos no futuro nesse CRI. O lastro desse CRI, então, boa parte, a maior parte, um contrato de compra e venda, a escritura, na verdade, que traz uma confissão de dívida, e contratos de aluguel de Cerati e Magna. Isso não aconteceu, não teve nenhum problema em maio, em junho, julho, agosto, dezembro, não teve nenhum problema. Porém, com a mudança de administrador, né, o novo administrador, reexaminando todos os documentos, viu que o seguinte, olha, o lastro do CRI é o aluguel. Esse aluguel está cedido fiduciariamente para a securitizadora. Então, esse aluguel não passa na SPE. Então, ele não é receita, em que pese a gente paga imposto. Tá? Então, assim, não é uma coisa tão preto no branco, tá? Estou falando a interpretação do administrador. Ele não passa na SPE, tampouco no fundo. Portanto, você não pode reconhecer esse valor aqui como um ganho do fundo. Portanto, você tem que excluir essa parte do seu cálculo de valor a ser distribuído para o cotista. Qual a consequência disso? Se a gente não distribuir nada da S1 até o final da dívida, no final da dívida vai surgir um acúmulo de ganhos de anos, né, em forma de um imóvel quitado. Então, não vamos ganhar um imóvel quitado. Vai ter um ganho absurdo de uma vez só, lá no futuro, quando o imóvel chegar todo para a gente e falar assim, olha, ganhei um imóvel. Né? O que contabilmente é estranho. Né? Você deveria também... Aí são discussões aqui. Poxa, o certo não é você ir reconhecendo isso no tempo, né, do que você acordar num belo dia e, olha, ganhei um imóvel, né, passei 5 anos, 10 anos, né, o tempo do CRI aqui, sem nada, sem nenhuma receita, sem nenhum imóvel, e acordo com o imóvel. Até porque a gente que negocia aluguel, a gente que tá aqui, que fala com... Sim. Então, assim, o imóvel de fato é do fundo, né? Exato. A cessão ela é uma estruturação de uma dívida com uma securitizadora e tudo mais. Então, o que estamos fazendo agora? Estamos, junto com os outros credores, buscando substituir o lastro, buscar outro lastro de reembolso, porque da parte entrar. Para quê? Para liberar esses aluguéis, para que a gente possa voltar a pagar normalmente os rendimentos, né? Exato. Porque o não pagamento de rendimentos ele causa uma distorção, né, na percepção de valor do cotista. É uma assimetria de informação, porque você complica um pouco mais, só vai ficar sabendo quem se aprofundar um pouco mais para ler documento e tudo mais.
Então você começa a ter grupos de cotistas que sabem mais, grupos de cotistas que sabem menos. Isso sempre acontece, mas quando você exige que o cara dê 3, 4 passos a mais, você vai ampliando a assimetria de informação, e normalmente um ativo que tem uma assimetria de informação, ele tem um desconto muito maior. Então, a tendência, se você não pagar rendimento nunca, é você ir ampliando o desconto desse ativo no mercado secundário, que é algo que a gente não quer, a gente não gostaria que isso acontecesse. Por isso a gente está tentando resolver, só que envolve aqui a securitizadora, envolve o agente fiduciário, envolve os outros credores, envolve o administrador, envolve a gente próprio. Então não é uma questão assim, Vitor, você e Jacinto sentam numa reunião e decide vocês dois. Não, infelizmente, não sou eu e Jacinto que decidimos isso aqui sozinho, né? Então a gente tem que ter embasamento para convencer vários stakeholders, né, várias partes aqui desse processo, de que o justo é a gente reconhecer o valor do aluguel, tirar o valor dos juros é despesa de fato, né, e essa diferença a gente poder distribuir. Um outro ponto é que a SPE não completou um ano, e aí a contabilidade da SPE, na minha visão equivocada, falando, você não pode distribuir resultado antes de fechar o ano, né? Então, tem um monte de CNPJ tudo errado, Brasil afora, que distribui antes de completar um ano. Que fazem a distribuição parcial ou a distribuição antecipada de dividendos, né? Essa é uma outra discussão. Então, a gente está trazendo alguns elementos para vocês aqui, para vocês verem, perceberem o quão complexo ou quão complexa é a estrutura do fundo. A estrutura do fundo é extremamente complexa. Exatamente. E a gente demorou muito tempo para entender. E eu acho que a gente demora um tempo para conseguir explicar. Fala, Jacinto. Só complementando, que é o seguinte, a gente assumiu o fundo, infelizmente, tá, pessoal, assim, as interpretações, tá, de todos os stakeholders, sejam, por exemplo, nós mesmos que estamos envolvidos, eu, o Vitor aqui, administradores, ela não é padrão, cada um tem o seu entendimento, e isso dificultou muito a nossa interpretação acerca do fundo, e a partir disso criar uma solução para o problema. Isso dificulta muito, porque é o seguinte, o administrador, ele é responsável pelo fundo, tá certo? Aí você tem as SPEs, que são sociedades de propósitos específicos, necessárias para aí assumir a dívida e dar o imóvel em garantia, caso ele for executado, isso, mas no limite do limite, né? E, assim, as SPEs, ela tem uma contabilidade independente, o fundo tem outra contabilidade. Então, é o seguinte, você tem diferenças de interpretações entre o administrador e o contador das SPEs, tá? Isso acontece, e isso é raro, mas acontece muito, né? Assim, o que acontece é assim, eu e o Vitor, a gente está aqui falando isso para vocês, tá? Outras gestões de outros fundos imobiliários, enfim, eles não falam isso, tá? Podem até dizer, mas por exemplo, a gente está falando aqui abertamente que isso existe, tá? E que não é tão simples resolver, que nem o Vitor falou. Não somos só nós dois que tomamos decisão. São vários stakeholders aí por trás aí da gestão e administração do fundo. Tá. Acho que a gente... Vamos para a próxima página aqui. Só tem mais uma, tá, gente? Essa é a última. Depois de maio, né? O que a gente já fez? A gente fez uma emissão de cotas, né? A gente fez uma terceira emissão de cotas. O fundo conseguiu captar 37 milhões de reais. A gente começou a negociar o pré-pagamento do CRI, né, com o principal detentor dele, né, que é o CRI que custa IPCA mais 6,5. E aí a gente foi pré-pagar. Não tem multa de pré-pagamento. Eu falei, multa de pré-pagamento? Não vou pagar multa. Não vou pagar multa. Mas estava acordando. Eu falei, não vou pagar multa. Então, até hoje a gente não pré-pagou e está em negociação com o antigo dono do supermarket, que ia devolver, também não devolvi, porque o credor também tem que apertar um botão para liberar isso. Então, a gente está nessa negociação triangular, vamos dizer assim, que inclusive depois dessa live tem mais uma reunião disso, e está bem avançado. A gente deve anunciar uma transação imobiliária envolvendo 2 imóveis, e aí a destinação dos recursos da oferta vai ser completada.
A gente conseguiu fazer as demonstrações contábeis, auditadas, elaboração do relatório gerencial, a gente estendeu, né, o desconto de taxa de gestão até dezembro de 2022, né, apesar disso dar um trabalho medonho aqui, assim, o nosso jurídico dedica horas e horas e horas aqui, o Jacinto é dedicação exclusiva desse fundo aqui, tá? Eu tenho dedicação parcial aqui, a Amanda tem dedicação parcial, o Guido dedicação parcial, Jacinto dedicação total, isso toma boas horas do nosso jurídico, e fora relações com escritórios externos e tal, então é uma trabalheira medonha. A gente trocou a administração da BRL para XP, e aí a gente já começa respondendo a pergunta do mundo de renda, que é a primeira pergunta ali. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, não consigo, que é por que essa divergência contábil somente ser corrigido agora? O Lucas, que está nos bastidores aqui, consegue colocar essa pergunta na tela? É a primeira pergunta do mundo de renda. A pergunta que foi feita às 16h22. Não é essa. Não é Obrigado, essa. Essa. Isso, perfeito. Por que a divergência contábil somente sendo corrigida agora? A gente vem corrigindo várias questões há muito tempo. Por exemplo, a gente corrigiu aquele nó da S1 com a S3, né, já há um tempo. A gente já vem corrigindo a contabilidade da SPE, a contabilidade do fundo, que era o outro administrador, tinha vários desentendimentos, isso foram corrigindo agora. É porque agora a gente não pagou o rendimento e aí todo mundo viu que é complexo. Mas esse negócio já é complexo há bastante tempo. A gente está tentando... A gente destravou vários nós, né? Eu acho que o que mais mexeu agora foi a mudança de administrador. Com a mudança de administrador, o padrão que o administrador novo aceita é diferente do padrão que o administrador anterior aceitava. Tá? Não vou aqui falar quem está certo e quem está errado, são visões diferentes e causou isso. A segunda pergunta dele, que eu acho que a gente tem que responder para tranquilizar, que se essa divergência é um problema que levará à retenção de receita de pagamentos, de passivos fiscais não provisionados. Não tem passivos fiscais não provisionados, os impostos estão sendo pagos todos os trimestres, então não é um problema de passivos fiscais, é um problema aqui de lastro de CRI. Quanto mais rápido a gente conseguir resolver o lastro do CRI, mais rápido a gente vai conseguir voltar a pagar. Eu quero voltar a pagar no próximo mês? Quero. Vou conseguir? Não sei. Não sei. Seria irresponsabilidade minha aqui eu falar que vou ou que não vou. Até antecipar que não vou também não necessariamente. Talvez a gente consiga pagar no próximo mês. Né? Tem até o dia 15 para a gente tentar resolver isso. Né? Hoje é dia 29 de março. A gente ainda tem até metade do mês de abril para tentar resolver esse negócio. Deixa eu colocar a outra pergunta dele, ou então a divergência impactar no lucro recorrente que... A divergência... O lucro recorrente que tinha um aluguel de supermarket ali, que a gente recebia, que não deveria ser nosso. Então, o patamar de 35 centavos vai precisar ser mudado. Né? Com o novo deal que chega, o novo deal ele joga muito para cima sim, né? Ele contribui positivamente para a distribuição de centavos por cotas ali. Talvez net ou fique um pouco melhor, um pouco pior, a gente vai ver como é que fica com o novo deal e aí vem o novo guidance. Então, o lucro recorrente vai ser impactado sim, mas não é por questões fiscais. A terceira pergunta dele... A terceira pergunta é por que esse problema não foi comunicado antes da data de pagamento? A gente foi antes da data, foi antes do pregão. A gente comunicou isso pela manhã. Antes do pregão, assim como a gente comunicou os outros fundos. O SNCI falou que é R$1, o SNEL falou que era 0, o SNFF falou que era 65 centavos, todo mundo junto, antes de começar o pregão. Então, a comunicação não foi atrasada para um ou para outro. A gente comunicou tudo junto. Exato, mas eu acho que assim, a pergunta dele, né, se eu também entendi bem, tá, Mundo Renda, por favor, nos coloque aqui nos comentários, é que se a comunicação não pudesse ser feita antes do dia 15, dia 14 e 13, por exemplo. É porque até o dia 14 à meia-noite a gente estava brigando para poder pagar, né, Jacinto? Por isso que a gente não falou. Aí ele fala o seguinte, ó, há 1 minuto atrás eu falei que a gente está brigando para conseguir pagar no mês de abril, né?
isso significa que tem o risco de a gente pagar e o risco de não pagar. Sim. Eu vou saber isso quando? Até o último momento. Eu tenho até a metade do mês para resolver isso. Eu não consegui resolver ainda. Se eu conseguir resolver até a metade do mês, paga. Se eu não conseguir, não paga. Então, hoje eu sei que não vai pagar? Não, não sei. Se eu conseguir, eu vou pagar. Então, eu tenho 15 dias para tentar resolver. Então, eu não consigo te falar hoje o que vai acontecer daqui a 15 dias. Porque é uma decisão de administrador, de securitizadora, de um grupo de credores que tem que assinar um documento. Não é uma coisa simples. Vamos para as próximas perguntas aqui. Pergunta 4 dele, acho que são 5 perguntas dele, tá? O fundo já trocou de gestão, tem cerca de um ano, foi realizada uma emissão para equalizar o máximo do balanço do fundo, dada a alavancagem. O caixa até agora não foi utilizado. Mas você já respondeu, né, Vitor, do não deal, foi né? utilizado porque era para pré-pagamento tinha multa, eu falei que não vou pagar multa, não pago multa. Exatamente. Eu acho que na 5, né? Já ficou claro que a gestão na 5. Já ficou claro que a gestão gostaria de ter feito comunicado mais transparente sobre o ocorrido. Sim, isso é verdade. Que a demora do comunicado foi causada pelo administrador e que esse comunicado foi possível de ser aprovado. Temos, então, um problema com o administrador do fundo que não comunga da mesma transparência da Suno? Você está querendo jogar a gente na fogueira, né? Olha, os administradores têm uma postura... cada um tem um seu perfil, tá? Não tem certo e errado, cada um tem seu perfil. Então tem gente que prefere dar as informações necessárias que a lei manda. Ele não está errado. Não, questão de perfil. nem um pouco. Exato. Questão de perfil. A gente é mais aberto, a gente quer falar um pouco mais do que é o obrigatório. Né? A gente não é obrigado a fazer uma live, a gente está fazendo. A gente não é obrigado a fazer um recorte histórico desse, a gente está fazendo. A gente não é obrigado a ter caixinha de pergunta no Instagram, ir lá e responder. A gente faz. Então a gente quer ir mais. Quer dar um pouco mais de informação. E não está errado o cara que segue a regra. O administrador segue a lei. Ele segue a regra do jogo. Então, é isso, assim. Respeito ao perfil de cada player. Exatamente. Próxima pergunta, acho que é o André Persinotto, por que não houve pagamento de dividendos no mês de março, né? Foi essa incerteza que o Vitor já respondeu. O aluguel está como lastro de um CRI e o administrador entende que não deveria ser distribuído. E a gente entende que isso, a DRE né? Uma coisa, vamos separar fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa financeiro. Né? Você amortizar uma dívida, esse é fluxo de caixa financeiro. Você ter a receita, despesa e resultado, isso é demonstração de resultado, né? E fluxo de caixa operacional. São coisas diferentes na nossa visão. Tá? O Guilherme Saia está perguntando se existe a possibilidade de não ocorrer o pagamento no próximo mês. A resposta é: queremos fazer o pagamento, mas a possibilidade existe de não fazer o pagamento no próximo mês. Se fosse uma pergunta de sim ou não, a resposta é sim, a possibilidade existe. Como será o rendimento usado, o rendimento não pago? Esse valor está sendo usado para pagar, para amortizar dívida. Então, está amortizando dívida mês a mês. Em vez da gente... Então, vai subir o VP mês a mês. O valor patrimonial tem inúmeras fontes de influência nele. O endividamento é um deles, mas o laudo dos imóveis é outro, o caixa é outro. Então, não é uma coisa assim que ele... mecânica, então vai subir VP? Não, ele vai contribuir para o VP subir. Ou se o VP tiver que cair por laudo, vai cair menos por isso. Mas esse dinheiro, ele não foi para o espaço. Tá? Os inquilinos pagaram em dia, ocupam toda a área bruta locável, tá? Inclusive a Magna está expandindo, vai ocupar mais metros quadrados, 30% mais de área. Então não temos nenhum problema econômico aqui, dos inquilinos, dos imóveis, nada disso. É uma questão de que a destinação daquele recurso está indo para diminuir dívida e não para pagamento de rendimento, que economicamente é a mesma coisa. Assim. Se eu pagar só... Em vez de eu te der... Ao invés de eu te dar 35 centavos na sua conta, eu
for lá no banco e diminuir 35 centavos do seu crédito imobiliário, do seu crédito consignado, ou cobrir do seu cheque especial, é a mesma coisa, né? Eu diminuir a sua dívida ou te dar mais dinheiro, o seu net, o seu líquido é igual. Então, aqui, como será utilizado aqui? Por enquanto, está sendo utilizado para diminuir dívida, para pagar dívida. Próxima pergunta dele. Em algumas lives foi mencionado o desejo de passar um guidance. Existe uma previsão... Isso é o que eu mais encho o saco do Jacinto todo dia. Exatamente. E assim, que nem o Vitor falou, né? Mas claro que eu repito novamente, sem nenhum problema. Bom, a gente tem esse problema com a S1, assim, enquanto a gente não resolver esse problema da S1, fica um pouco complicado a gente passar um guidance, porque o que acontece? Assim, eu passo um guidance, Aí, a gente, por exemplo, em 1 dia, 2 dias, a gente resolve o problema da S1. A gente viu aqui com o credor, a gente faz isso aqui. Aí publica o novo guidance. Aí, dá uma semana, a gente assina com a contraparte, a gente publica o deal dos ativos. É outro guidance. Porque é o seguinte, fica muita informação... Guidance que muda toda semana não é guidance. Exatamente. Então é o seguinte, o guidance é o seguinte, é uma informação de alguma... provável. Assim, provável de alguma informação futura a respeito do fundo, seja de distribuição, seja de receita, seja de despesa, o que quer que seja. Você isso, pega uma linha contábil e você dá uma projeção, uma estimativa dentro de um intervalo de tempo, 6 meses, 12 meses, 5 anos, enfim, you name it, a gestão que decide. Agora, eu já não posso passar 3 guidance em 1 mês, fica muito confuso. Então, exato, a gente prefere passar um só quando os eventos estiverem acontecido. Claro que, por exemplo, se acontecer uma vacância, aí a gente faz um fato relevante publicando isso. Tá? Mas não necessariamente aquilo vai afetar o guidance. Mesmo se afetar, a gente comunica desse fato relevante, porque pode ser que, por exemplo, o inquilino X, Y, Z, fala assim, olha, a gente descobriu uma coisa aqui que realmente a gente está saindo do país, tem nem o que fazer. Aí vai afetar. Exato. Aí eu faço o fato relevante e o novo guidance. Entendeu, Guilherme? Bora. Vamos lá. Se possível, por favor, mencionar todas as melhorias. Acho que a gente fez aqui, né? Essa isso, pergunta exatamente. Dele é a pergunta de antes de começar a live. Acho que é o que a gente está colocando aqui. Uma outra coisa. Essa live que está acontecendo aqui, né? Esse nível de transparência não tinha. É uma entrega que a gente fez. Pode pular até... deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Abraço, Vitor e Jacinto, Newspaper, que sempre acompanha tudo que está acontecendo. Forte abraço, muito obrigado. Grande abraço. Sempre nos acompanha. Foi comer uma pizza ontem com a galera lá, eu não podia, que eu estava aqui em live, do SNID ontem. E também que eu não ia, porque eu tô recém-cirurgia. Verdade. Recém-operado aqui, eu não ia mesmo. Liette Santos também, forte abraço, que nos acompanha. O mundo de renda, vamos lá. Não seria o caso de usar o caixa para liberar essa parte do CRI com o laço dos imóveis? Poderia ser uma alternativa, mas a gente está vendo uma alternativa melhor, que venha a ser uma transação que está muito perto de ser anunciada. Se bem que a reunião com o engenheiro há pouco tempo, talvez a gente vai precisar de algum tempo aqui para ver uma obra que está andando lá nesse novo imóvel e não sei em quanto tempo a gente vai ter esse laudo. Mas no primeiro semestre desse ano vai sair isso. Organograma tudo bem, podemos fazer aqui. Não, isso a sugestão já tem, do mundo de renda. Isso já tem, eu já fiz nos relatórios anteriores, né? Claro que a gente está esperando... Pode manter sempre, pode manter sempre lá. A gente tem esse organograma, eu fiz um organograma explicando toda a estrutura do fundo, né? Isso já tem nos relatórios, mesmo que passados, tá? A gente só está esperando uma informação do administrador para soltar aí os RGs restantes, tá bom? Mas isso já tem, isso já tem e a gente pretende manter sim, tá? Mundo de renda. Muito obrigado aí pela sugestão e pelos apontamentos. Ele agradeceu a transparência. O Gustavo Damasio pergunta se a gente está arrependido. Olha, eu não estou arrependido, mas eu não tinha noção do tamanho. Assim, à primeira vista, a gente não sabia que estava
que o nó estava... Tinham tantos nós e estava tão cego. A gente sabia que era muito difícil um fundo de tijolo, né, captar, melhorar a estrutura de capital. O que a gente quer fazer, que isso foi o que a gente falou desde o início, fazer fusão de fundos, troca de ativos por cotas, melhorar a estrutura de capital do fundo, trazer mais equity, pegar essa dívida e diminuir a dívida em relação ao patrimônio do fundo. Então tem que crescer patrimônio para ter uma relação dívida-patrimônio melhor, né, que está muito alavancada, e que estava muito alavancada a gente já sabia. Então eu não estou arrependido, confesso que a gente não tinha profundidade dos problemas. Mas, cara, o trabalho nosso é de resolver problemas. Assim. Então, estamos aqui só trabalhando. O próximo, Cássio Leão Guitar, fala você, já sinto que eu vou molhar o bico aqui e já falo. Tá. Qual você considera o maior risco do fundo? O maior risco que eu vejo é o seguinte, é o risco de vacância. Você pode até falar, mas isso é óbvio, mas espera aí, vamos lá. Uma coisa é o risco de vacância em um fundo que não tem dívida. Outra coisa é o risco de vacância em um fundo que tem dívida. Que nem eu dei um exemplo aqui. Se acontece uma coisa com algum inquilino, Jacinto, eu vou sair do país porque é uma ofereção da matriz, eu não posso voltar atrás. Eu não consigo honrar aí as famosas PMTs, que é a amortização de principal mais juros. Eu já não vou conseguir honrar. Qual que é a saída? Vai ter que executar a garantia, que é o imóvel. Certo, Vitor? Quer completar? Certo. Sim, esse é o maior risco do fundo, porque ele tem um LTV de mais de 70%, ele está alavancado, e é o que o Jacinto falou. Se a gente perder capacidade de pagamento das parcelas dos CRIs, né, que a gente paga com os aluguéis recebidos, ou seja, se tiver vacância, dificilmente a Volkswagen vai devolver o imóvel, dificilmente a Itambé vai devolver o imóvel, dificilmente a Magna vai devolver o imóvel e dificilmente a Cerati vai devolver o imóvel, que a gente acabou de estender o contrato por 10 anos. 10 anos. A gente estendeu o contrato por 10 anos, a gente não aplicou o IPCA de dezembro para janeiro, né? Esse valor era 28 mil reais, a gente não subiu o aluguel em 28 mil reais. Esse valor de 28 mil reais vezes 120 meses, 10 anos, é o valor que ela precisa devolver para a gente caso ela saia nesse período. E mais uma multa de 3 milhões e meio. Então, ninguém faz um negócio... se você somar os dois, dá uns 7 milhões de reais. 6,7, quase 7 milhões, 6,8, 6,7. Nenhuma empresa se compromete a pagar uma multa deste tamanho, né, tendo planos de sair. Então, bem provável, ela vai ficar por 10 anos. Mas, se... Então, a gente não acha provável, tá? A gente acha... O nosso cenário base é receber todos os aluguéis todos os meses, sem atraso e sem devolução diária. Mas se isso acontecer, ou por qualquer motivo a gente perder receita, a gente não conseguir honrar a parcela, os credores vão tomar os imóveis, porque os imóveis estão em garantia. E aí vão vender em leilão, vão vender a preço de leilão, Bacia das Almas. E aí o fundo pode ter uma perda relevante de patrimônio, caso isso aconteça. Tá? Voltando para encerrar aqui, a gente acha a chance desse risco se materializar baixa. Tá bom? Mas ele está aqui, a gente é transparente, não vamos esconder isso não. Todos os aluguéis estão amortizando a dívida. Tinha entendido que o laço do CRI era apenas o aluguel, o imóvel específico. Não, da S1 sim, da S3 não. Então, a gente poderia pagar um valor que veio da S3, né? Mas aí, olha o que a gente pensou. Pô, se eu pago um valor... Chuta um número, que eu não quero falar um número aqui. Chutam vocês aqui. O primeiro que fala alguns centavos aqui, qualquer centavo aqui, abaixo de 35. Chuta um número de 1 a 35 aqui. O primeiro que comentar, eu vou usar o número aqui. Um de cada vez.
20 centavos, foi o primeiro, ótimo. Se eu pago 20 centavos no mês, a maioria dos cotistas não vai procurar saber o que aconteceu. Vai falar assim, esse negócio é 20 centavos para sempre. E vai botar no preço que é 20 centavos para sempre. E aí eu vou ancorar o cara em 20 centavos. Né? Quando eu pago 0, eu obrigo o cara a vir aqui ver essa live. Ele vai lá no grupo do Telegram ver o que está acontecendo. Ele vai cobrar um comunicado. Eu forço uma comunicação. Eu faço ele me ouvir. E o que eu quero que meu é, temos um problema, estamos tentando resolver. Eu não quero ancorar em outro valor. Por isso a gente preferiu pagar 0 do que pagar 20 centavos aqui. Eu falei 20 centavos, que é o mundo de renda aqui, tá? Não é esse valor, tá? É um número fantasioso aqui. Para não ancorar ninguém. Então, isso que aconteceu. Vamos voltar lá para cima. Os aluguéis, se os rendimentos serão aumentados de valores, assim podemos ter ideia. Então, o Igor Santos, ele quer ter uma ideia da dívida no mês a mês. Isso vai estar no guidance. Isso vai estar impactado no guidance. Quais são os riscos de quem quer investir no FII? O Gustavo Marcelo está fazendo uma pergunta um pouco mais ampla aqui. Quais são os riscos que quem quer investir no FII deve acompanhar? Você deve acompanhar a vacância, no nosso caso é 0, você deve acompanhar os aluguéis, se estão sendo reajustados, ou pelo menos contratos fortes com multa que diminui a chance da receita do fundo cair. Você deve acompanhar a dívida do fundo, caso ele tenha dívida com o indexador. Por exemplo, a gente tem 2 dívidas. As 2 dívidas são IPCA mais 6,5, IPCA mais 8,5, e tem uma série subordinada pequena, que é IPCA mais 9,5. Então, se o IPCA disparar, né, o nosso patrimônio vai diminuir, porque a contabilização do valor da dívida aumenta, né, acelera. Perfeito. Então, você precisa acompanhar isso. E você tem que acompanhar quando essa dívida vence ou quando tem amortizações relevantes, porque o fundo vai precisar de dinheiro naquela época. E ele vai precisar de dinheiro, ponto. Entendeu? Ele vai precisar de dinheiro, ponto. Então, ele vai ter que fazer uma emissão, vai ter que vender um ativo, vai ter que dar seus pulos. Entendeu? E aí, nessa época em que ele vai precisar pagar a dívida, alguma coisa vai acontecer. Uma emissão na condição de mercado que tiver no momento. Que tiver, sim. Exatamente. Ou vender um ativo na condição que tiver no momento também, no mercado, pode não ser a melhor. Então, esses são os riscos de quem investe em fundos imobiliários e de tijolo, especificamente com dívida, né? São esses elementos que a pessoa deve acompanhar. Vamos seguir aqui, Vitor. Temos pouquinhos minutinhos ainda, tá? Igor Santos, qual é o risco da Suno liquidar esse FII e vender os ativos dados a grandes retrabalhos? Eu acho que assim, a liquidação, né, assim, que nem eu até me pega o gancho da pergunta anterior, né, que seria o maior risco do fundo. Olha, é o seguinte, liquidar, se a gente perder de modo perene a capacidade de pagamento e isso impacta o pagamento das PMTs, que é principal mais juros, tá? Aí, assim, vai ser ativo por ativo, porque se você perder uma parte da receita, você já não paga o principal, aí você perde um ativo, né? Então, assim, aí a cota cai, enfim, aí você tem aí o mercado demora para ajustar, enfim. Aí tem um outro retrabalho. Aí a gente liquida o fundo, assim, liquidar o fundo, assim, é uma situação bem, assim, no limite, tá? Mesmo a gente perder a capacidade, isso vai ter que ser analisado, mas, assim, por exemplo, se for 2 imóveis de uma vez, né, aí, assim, a gente já começa a ir mais pro limite, tá? Olha, mas, assim, não necessariamente. A gente sempre pode vender um ativo, inclusive todos os ativos estão à venda, se alguém quiser comprar. Exato. Não anunciamos, não botamos corretor para trabalhar, nada disso. Mas não tem amor nenhum por ativo nenhum. Assim. Fora os nossos entes queridos, o amor é 0. Os ativos do SNFF estão à venda, os ativos do SNCI estão à venda, os ativos do SNAG estão à venda. Está tudo à venda. Se a gente achar um preço bom pelos ativos que a gente tem, que o valor de laudo é ridiculamente
errado para baixo, está muito mal laudado aquilo ali. Tá, o laudo está muito conservador. Se a gente tiver a oportunidade de vender, se alguém quiser comprar um imóvel alugado para Volkswagen lá em Resende por 90 milhões de reais, está aceito. Tá? Exatamente. Então, à medida que a gente faça a sua proposta. Faça a sua proposta. Então, se a gente vender a dívida parcialmente a gente vai ter que amortizar, porque está em garantia, todos os imóveis estão alienados, e com a diferença a gente compra outro imóvel, compra outra coisa. Liquidar e devolver o dinheiro todo, só se não tivesse nada interessante para comprar em condições interessantes de comprar. Fora isso, não vemos não é plano A aqui liquidar, não. O Gustavo fez um complemento ali, dado o processo de reestruturação, mandato. Ele é multiativo. Ele já é multiativo. O regulamento novo ele é híbrido, já permite que a gente compre loja de rua para ser uma renda urbana, escola, o que for. Né? É isso. Né? O Gustavo deve ser economista, está citando o Schumpeter aqui. Exatamente. Thiago Rossato 1. O que pode ser adiantado a respeito do deal que está prestes a ser realizado? Nada. Nada pode ser adiantado. É um deal que a gente julga muito bom. É um deal que a gente julga muito bom. É só isso que obviamente, senão a gente não estaria fazendo. Vamos lá, partindo para os últimos minutos aqui, que daqui a pouquinho tem Suno Notícias. Do Cássio Leandro gritar quais as perspectivas mais relevantes para os próximos 5 anos, tá? A meu ver é o seguinte, a gente tem planos aqui para tornar o fundo maior, mais líquido, tá? E uma tese de tijolo multiativos e multissetoriais. Essa é a nossa perspectiva, tá? Então, porque é o seguinte, a Suno, ela montou a Asset para ter vários fundos imobiliários, sim, mas cada uma tese específica. Então, esse SNLG, tese, tijolo, multiativos em fundo grande. Então, a gente pretende, sim, crescer o fundo, tá? Esse fundo precisa ter muitos ativos, né? Hoje a gente tem 4 ativos. O que eu posso adiantar do deal? Thiago Rossato. O deal envolve 2 ativos. Então, se der certo, a gente vai para 6. Tá? A gente vai para 6 ativos. Mas 6 ainda é pouco. A gente quer 10. 10 parece pouco. A gente quer 15, quer 20. A gente quer um fundo de R$1 bilhão. Tá? Todo fundo na Suno nasce para ter capacidade de ter R$1 bilhão. Vitor, o que é R$1 bilhão? Porque é dinheiro suficiente para você montar um time legal, para você pagar as pessoas, para você diversificar o capital em tipos de ativos diferentes, regiões diferentes, então tem uma diversificação de qualidade e o investidor poder investir com você e dormir tranquilo. Hoje, o investidor que investe com a gente no SNLG, a gente não está tranquilo que ele pode dormir tranquilo. Por isso que quando as pessoas falam assim, eu tenho pouco, eu aumento. Se você tem muito pouco, aumenta. Porque realmente a cota está descontada, tem potencial de upside. Mas se você já tem um valor ok, um valor que você... Se você já tem nele o que você tem, por exemplo, no SNCI, no SNFF, e nos outros, no Fiagro, no SNID e tal, eu não recomendo você aumentar, que você estaria aumentando muito o seu risco. Né? E aí eu não sei se você vai dormir tranquilo. Então, os fundos da Suno são feitos para as pessoas dormirem tranquilo. Esse fundo está numa situação que não está com esse carimbo de durma tranquilo. É um carimbo que a gente está reestruturando ele, precisa passar por fusões, precisa passar por aumentos de capitalização do fundo para que ele fique numa estrutura de capital com dívida. Eu não gosto de zero dívida. Dívida é bom. A dívida IPCA mais 6,5, o cap é 8,5, para que eu vou pagar dívida? Dívida 6,5 com cap 8,5 é bom. Eu estou gerando valor para o acionista, para o cotista. Eu estou gerando valor econômico. Só que eu preciso ter uma dívida menor que 50% do PL. E não 75%. É isso. É uma questão de tamanho, de proporção. Né? Não é errado ter dívida. Cara, dívida de 6,5 mais IPCA é uma
mãe. Ó, um abraço para o nosso amigo lá que nos emprestou a 6,5 mais IPCA. Não. Excelente dívida. Exatamente. Só para vocês terem uma noção, a NTNB já está batendo 6,5. Exatamente. Pô. Então, a gente só precisa diminuir essa dívida para menos de 50% do valor total dos ativos, então para menos do que o valor do PL. E é isso. Gente, vamos encerrando essa live. Tem caixinha de pergunta aberta no meu Instagram, no da Asset, deixa eu ver qual que está aberto, no Jacinto também, j.fis, @j.fis, recusa imitações, e o meu é @Vitor Lopes Duarte, recusa imitações. Tem muito fake por aí, mas vocês já seguem a gente, então não vão ter dificuldade de nos achar. Deixa eu ver no meu aqui, não, no meu não tem, mas no do Jacinto... Posso colocar já aqui, vou colocar uma caixinha de perguntas, aí a gente vai respondendo, tá? Ao longo dos próximos dias. Isso. Tá bom, pessoal? O Jacinto vai responder. Vamos liberar aqui o canal para Suno Notícias. Em breve, vai lá, toma uma água, vai ao banheiro e volta para não perder nenhuma notícia do Suno Notícias de hoje. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e vamos firme recuperar esse fundo que está numa situação de dívida grande, numa complexidade de contábil grande, mas nós vamos desatar esses nós todos aí e vamos entregar um produto crível e que tenha um risco controlado. É isso, pessoal. É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos, paciência. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Lucas, aí que atuou nos bastidores. Muito obrigado a vocês, cotistas que nos assistiram, investidores. E fiquem aí com Suno Notícias. Então é isso, pessoal. Até a próxima live. Tchau, tchau. Forte abraço.